As razões pelas quais o perdão não deve ser imposto no processo de recuperação do trauma. A recuperação do trauma não requer perdão. O perdão é para você, não para outra pessoa. Não deixe que alguém alugue espaço na sua cabeça. Você precisa perdoar para poder seguir em frente. Você já ouviu algum desses ditados populares? Você acredita neles? Quando se trata de se recuperar de um trauma, talvez você não devesse. O perdão é potencialmente problemático quando incorporado ao tratamento do trauma. Tem sido dito que o perdão pode ajudar os sobreviventes a seguir em frente ou deixar ir a dor de seu passado. Alguns acreditam que você deve perdoar aqueles que causaram ou contribuíram para o seu trauma para se recuperar. No entanto, não há evidências estatísticas que sugiram que isso seja verdade. Depois de mais de uma década como psicoterapeuta de traumas, testemunhei os benefícios do perdão para muitos de meus clientes. No entanto, não acredito que o perdão seja necessário para se recuperar de um trauma, pois tratei muitos sobreviventes de trauma que experimentaram a recuperação sem perdoar seus agressores. Além disso, aprendi que exigir ou encorajar o perdão pode ser prejudicial para os sobreviventes de traumas e criar obstáculos em sua recuperação. Aqui estão as razões pelas quais o perdão não deve ser imposto no processo de recuperação do trauma. 1. O perdão aumenta danos e injustiças, o que inibe a segurança. Imagine que lhe dizem que você deve perdoar alguém que o prejudicou. Não importa qual foi a situação ou impacto sobre você, você deve perdoá-los. Quando você procura apoio social, lhe dizem coisas como isso aconteceu há anos, deixe isso para lá e você não deve sentir raiva, siga em frente. Essas mensagens demonstram falta de aceitação e até de empatia por parte daqueles que as expressam, e podem fazer com que você sinta que suas percepções, emoções e experiências são ilegítimas, falsas ou mal direcionadas. Eles podem sugerir que sua dor ou raiva bem justificada é simplesmente menos importante do que sua capacidade de perdoar seu agressor. A aceitação é um ingrediente importante para promover e manter o senso de segurança dos sobreviventes de trauma, e a autoconfiança e segurança é necessária para recuperar e processar o trauma. 2. O perdão se concentra no agressor em vez do sobrevivente. A recuperação do trauma deve se concentrar no relacionamento do sobrevivente consigo mesmo. O perdão é para você, não para outra pessoa, é um ditado popular e bem intencionado. No entanto, esse clichê não se traduz bem na recuperação do trauma, pois o perdão se concentra no relacionamento que o sobrevivente tem com seu agressor. Em contraste, a recuperação do trauma deve se concentrar no relacionamento do sobrevivente consigo mesmo. O tratamento do trauma é focado nas necessidades individualizadas do sobrevivente nos processos internos. Se um sobrevivente tem algum tipo de relacionamento com seu agressor, esse relacionamento é abordado, mas é abordado a partir das necessidades e melhores interesses do sobrevivente. Alguns sobreviventes podem se beneficiar ao perdoar seus agressores, mas outros podem não obter tal benefício do perdão, ou podem de fato sentir a necessidade de reter o perdão, e ambos os tipos de atitudes precisam ser recebidos com igual respeito e empatia. 3. O perdão culpa os sobreviventes, perpetuando a vergonha. A vergonha é muitas vezes criada ou validada pelo trauma. Os sobreviventes muitas vezes acreditam que são não amáveis, não bons o suficiente, estúpidos, incapazes, fracos, maus ou que não podem existir com segurança no mundo. Em suma, os sobreviventes muitas vezes se culpam por seus próprios traumas, e uma ênfase pesada no valor do perdão contribui para uma cultura de culpabilização da vítima que muitos sobreviventes infelizmente internalizaram. Exigir que um sobrevivente de trauma perdoe seu agressor pode ser percebido como o sobrevivente sendo culpado pelas ações de seu agressor ou, em alguns casos, como uma falsa equivalência entre o erro cometido pelo agressor e o suposto erro do sobrevivente. Recusando-se a perdoar seu agressor, isso exacerba os sentimentos de vergonha e aumenta ainda mais a centralização nos agressores do que na centralização dos pontos de vista dos sobreviventes. Considere o seguinte: uma criança acredita que é uma criança ruim porque sua mãe grita e bate nela. Quando adultos, eles acreditam que são uma pessoa má, o que tem um impacto negativo em sua autoestima e relacionamentos. Então, um parente diz, e isso aconteceu anos atrás, você deveria perdoá-la.
Se esse adulto não pode perdoar, o que é comum quando as experiências de trauma não são processadas, essa incapacidade serve como validação adicional de que ele é de fato uma pessoa má. 4. O perdão encoraja o silêncio. Uma ênfase pesada no valor do perdão contribui para uma cultura de culpabilização da vítima que muitos sobreviventes infelizmente internalizaram. Quando você perdoa alguém, muitas vezes você não percebe a necessidade de discutir ou processar a situação ainda mais. Considere uma situação em que você realmente perdoou alguém. Com que frequência você precisa discutir esse incidente com eles ou com você mesmo? Costuma ser raro. Na verdade, um sinal comum de que você realmente não perdoou alguém é a necessidade de continuar a discutir o incidente. Como resultado, o perdão muitas vezes traz uma expectativa de nós mesmos e dos outros de que não haverá necessidade de muita discussão sobre o assunto daqui para frente, e pode instilar uma falsa sensação de reconciliação ou encerramento. Os sobreviventes de trauma precisam ser capazes de divulgar e compartilhar suas narrativas de trauma com a frequência necessária, pois essa é uma parte vital da recuperação. Quando somos pressionados a perdoar, podemos sentir que não precisamos ou não devemos continuar a compartilhar ou explorar nossa narrativa, o que inibe nossa capacidade de processar e recuperar. Além disso, o perdão pode inibir a capacidade ou a disposição dos sobreviventes de denunciar os perpetradores, uma vez que buscar responsabilidade judicial, justificação ou punição é muitas vezes visto como contrário ao espírito do perdão. 5. O perdão pode ser usado como meio de evitar a recuperação. O perdão pode ser o caminho de menor resistência, o que nem sempre é bom. O tratamento do trauma é emocionalmente e às vezes fisicamente doloroso. Para evitar a dor de processar o trauma, você pode se forçar a perdoar seu agressor na esperança de que o impacto do trauma se dissipe. No entanto, o alívio que é experimentado geralmente é temporário, se algum vier. Como a doutora Rosena Bacari escreve, tentar parar a dor pelo perdão é como colocar uma caixa de mistura de bolo no forno e esperar receber um bolo. Isso não funciona, e você pode queimar sua casa. Em suma, você precisa misturar os ingredientes antes de tentar assar seu bolo, e a recuperação do trauma envolve muitos ingredientes dolorosos, como experiências de luto intenso, raiva, vergonha, medo e sensações corporais desconfortáveis. 6. O perdão tem vínculos com grupos religiosos e espirituais, isolando alguns sobreviventes. Existem muitas ideologias religiosas e espirituais que promovem o valor do perdão, e alguns grupos exigem que seus seguidores pratiquem o perdão para aderir à sua filosofia e ensinamentos. Os sobreviventes de trauma que são religiosos ou espirituais podem se sentir isolados se não puderem perdoar seus agressores. Eles podem se esforçar para agradar outras pessoas, em seu sistema de apoio e que compartilham de suas crenças religiosas ou espirituais, por medo de serem julgadas. Além disso, os sobreviventes que não se identificam como religiosos ou espirituais, ou que podem ser ativamente antirreligiosos, ateus ou seculares em sua visão de mundo, podem se sentir isolados devido às influências e pressões culturais generalizadas que tais estruturas religiosas exercem sobre eles e sobre os outros, estruturas que podem ter contribuído ao seu trauma em primeiro lugar. Para esclarecer, não estou argumentando que o perdão não deva ser usado na recuperação do trauma. Na verdade, muitos sobreviventes se beneficiaram de perdoar seus agressores, e eu observei esses benefícios em primeira mão. Meu ponto é que o perdão não deve ser considerado como um componente obrigatório de qualquer processo de recuperação de trauma, ou como um pré-requisito para avançar. Percebi que quando o perdão é necessário, ele ocorre naturalmente no processo de tratamento, sem precisar ser forçado ou incentivado. Eu observei muitos sobreviventes de trauma que nunca perdoaram seus agressores e ainda conseguem uma recuperação bem-sucedida do trauma, e eles relatam ainda que isso os deixou com uma sensação de paz e esperança para o futuro. Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir o vídeo.